Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, o dia que o Senhor já criou, já providenciou, já manifestou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e até aqui, glória a Deus, o Senhor tem sido maior do que todas as situações, circunstâncias. Maior é aquele que está conosco do que aquilo que está no mundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos continuar lendo a palavra do Senhor, estudando, pensando a respeito da palavra do Senhor e hoje continuando a falar sobre o dízimo. Por que eu estou demorando um pouquinho mais e desculpe falar assim, mas eu vou demorar um pouquinho, mais sobre esse conceito do dízimo. Oi Fred, tudo bem? Um beijo para você, olha, um beijo para o Bruno, para o Fred, para a Fê, para o Gui, para o Castilho e para a Gilda. Um beijo aí para toda a família, viu Fred? Saudade de vocês, uma família maravilhosa, servos do Senhor, que eu tenho muito apreço, que eu tenho um amor incrível por vocês. Deus abençoe vocês, viu? Cida também, Cida, bom dia, Cida. Beijo para você, os filhos, Nora. Deus abençoe tua casa, tua família, teu trabalho, na psicopedagogia, na terapia. Deus abençoe você aí no teu trabalho, em nome de Jesus. Bom, então, falando sobre o dízimo, porque quando eu falo sobre o dízimo, e eu sempre falo isso para você, daí a gente está lendo até de uma maneira expositiva, não temática, mas expositiva. Estamos lendo a palavra, ou seja, cada texto, cada capítulo, porque para você construir uma ideia fica melhor, porque a nossa fé, ela está em Deus, e fé não é razão, não é emoção, mas fé é convicção. Convicção em quê? Convicção na própria palavra de Deus. Convicção na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de providenciar, sustentar, que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, alimentando a inteligência da nossa fé, tá? Nós estamos cada vez mais providenciando o seu fundamento na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Bom, estamos falando sobre dízimo, eu já estou falando há 2 dias a respeito, hoje será o 3º dia, e eu falei ontem sobre redenção e o que significa a palavra redenção. Então, redenção, remissão, resgate são palavras sinônimas, tá? Também na raiz da palavra, no hebraico, também são sinônimas. Resgate, remissão e redenção são sinônimas, tá? Então, quando você lê Malaquias, por exemplo, e Malaquias são 4 capítulos, mas fala tanto de doutrina bíblica, tanto dos rudimentos da palavra, que é impossível você ler e não pensar sobre toda a Bíblia. Então, quando Malaquias, a partir do versículo 6, capítulo 3, versículo 6 e diante, e eu vou ler o 7º, que diz assim, o 7º versículo: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, os pastores de antigamente, alguns deles falavam o seguinte, quer dizer que você fala que... Porque essa história de dízimo, de falar que dízimo, oferta, principalmente o dízimo, é coisa do Antigo Testamento,
Os pastores respondiam assim, esse negócio de Antigo e Novo Testamento. Primeiro, porque para Deus é eterno, né? Deus é um ser atemporal e a sua palavra também é, né, atemporal. Então eles falavam o seguinte, que era muito engraçado. Eles falavam assim, pô, quer dizer que a palavra que está escrito assim lá no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Essa palavra serve. Ou então fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, essa palavra serve. Então eles pontuavam algumas promessas, né, daquele tempo da caixinha de promessa, que eram versículos que falavam das promessas do Senhor sobre a nossa vida, né? Hoje em dia eu nem sei se tem mais, mas antigamente era mais usada essa caixinha de promessa, né? E eles falavam, quer dizer que todos os versículos da caixinha de promessa servem para mim, mas quando eu falo do dízimo não serve. Mas eles brincavam a respeito disso. Por quê? Porque dízimo é algo prescrito, tanto no Antigo como no Novo. Haja visto que o Senhor fala a respeito do dízimo. É a única vez, de todas as vezes que Jesus fala com os fariseus, que por incrível que pareça, Jesus não recrimina e não fala contrário àquilo que os fariseus estão fazendo, que é exatamente sobre dar o dízimo, né? Está lá em Mateus 23. Então, você percebe que essa coisa do dízimo é um conceito, é um princípio espiritual de propriedade. Daí, para falar do dízimo e para nós conversarmos a respeito, eu estou falando sobre propriedade. Então, quando Deus responde aqui, em que havemos de roubar a Deus? Ou seja, estou roubando algo que não me pertence, pertence ao outro, no sentido de propriedade. Aí eu falei para vocês ontem, quando Adão e Eva se prontificam a ouvir a serpente, e para a Bíblia, palavra é documento, palavra é contrato, palavra é escritura. Então, quando eles deixam de ouvir a Deus, que havia estabelecido uma palavra como o Criador, como o Senhor. Senhor, na Bíblia, significa Senhor mesmo, Senhor, e eu sou escravo, eu sou servo. Paulo fala na palavra, né? Eu sou o teu servo, ou seja, eu sou o teu escravo, tá? Vá lá na raiz etimológica, vá lá no hebraico, leia tudo sobre hebraico e você vai ver que servo na Bíblia é escravo. Eu sou escravo de alguém, né? Ponto. Então, quando Adão e Eva se prontificam a ouvir a serpente, ou seja, o diabo através da serpente, eles estão relativizando uma palavra. Qual é a palavra? Vocês não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente se vocês comerem, vocês vão morrer. Simples assim. E aí Adão e Eva, segundo, né, a opinião da serpente, eles foram lá e se alimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que Deus, como proprietário, falou o seguinte, né? Vocês quiseram ouvir o outro Senhor, então vocês são desse Senhor. Vocês saem do meu império, do meu reino, e vão para o império do outro, né? Vocês vão para o reino do outro. Vocês não quiseram viver sobre a plataforma de vida que eu tenho para oferecer a vocês. Então, porque eu sempre falo, o maior dom de todos os dons, o Senhor nos investiu de um dom chamado livre-arbítrio. Cabe a mim decidir o que será da minha vida daqui a um minuto. Claro, se eu estiver vivo, né? Se o teto não cair antes, então daqui a um minuto, eu decido agora o que eu vou fazer daqui a um minuto. Então, esse livre-arbítrio, ele é incontestável. Tá?
Então, é exatamente isso. Vocês deixaram de ser a minha propriedade, vocês violentaram o meu senhorio, né? Porque eu sou dono de vocês e vocês fizeram por merecer o outro dono, o outro senhor, que aí é o diabo, e daí, por causa dessa atitude, o resultado foi a morte. A partir do pecado de Adão e Eva, todo o universo, toda a criação passou a ter validade. Então eu sempre falo, Gênesis 3 é o carbono 14 do universo de Deus, né? Gênesis 3. Por quê? Porque a partir de Gênesis 3 se aferiu a validade de tudo. Até Gênesis 3 não tinha validade. A partir do pecado, tudo tem validade. Todo o firmamento passou a ter validade. Mas por causa da atitude e do sentimento do homem, do gênero humano, e não porque Deus fez as coisas com validade, que fique bem claro. Bom, então aí eu falei para você, dei até uma história. Oi Magda, bom dia. Bom dia minha tia Alzira também, Deus abençoe você, um beijo para você, para todos os filhos e parabéns, né? É a avó novamente, Deus abençoe a minha tia Alzira e os meus primos, os seus filhos, suas noras e os seus netinhos, né? Deus abençoe a todos aí. Então eu até brinquei ontem falando que a Magda, né? A Magda, a Amanda e a minha tia Rosália, né? Sobre negociação. Porque isso aqui fala de propriedade, ou seja, fala de negociação. E o que é a palavra redenção? A palavra redenção significa o resultado de uma negociação, de uma relação financeira, material, tá? Por favor, sem agora querer exagerar para um lado ou para o outro, mas quer dizer sobre propriedade, tá? E aí eu brinquei com vocês, falando uma história que a Magda, a Amanda e a minha tia Rosália fariam um negócio, né? E esse negócio não deu muito certo, tá lá no YouTube, assista ontem, eu pus no YouTube ontem, assista lá que você vai ver toda a negociação, né? Brincando, mas que é o quê? Alguém que fez uma dívida, não conseguiu saldar, não teve fôlego financeiro, e porque ela ficou devendo para o outro, esse outro passa a ser proprietário dela, né? Ou seja, proprietário das suas propriedades, da sua terra, dos seus negócios e até da sua vida. A questão é essa. Você vê lá em 1 Reis capítulo 4, por exemplo, quando o profeta percebe que a esposa do profeta, né, o profeta falecido, a viúva, estava tão endividada que os credores viriam tomar a sua família vamos dizer, de penhor, né? Penhorar a própria vida, e essa família se tornaria escrava do seu credor, porque não conseguiu pagar, honrar com a sua dívida, tá? Então, para você entender e pensar muito sobre redenção, tem vários textos a respeito, mas eu gosto sempre de ir em Gênesis, porque em Gênesis, e eu adoro, eu amo de paixão o livro de Gênesis, porque Gênesis pontua toda a doutrina bíblica. Todos os 66 livros da Bíblia estão pontuados, até de maneira figurada, né? Porque Gênesis é uma grande parábola, né? No sentido espiritual. Então, eu gosto de ir em Gênesis. Então, vamos lá em Gênesis, no capítulo 47, o capítulo 47. Gênesis 47, você vai entender a história da redenção, para você nunca mais esquecer, tá? Né? A gente está falando sobre o dízimo, mas para falar do dízimo nós temos que falar de redenção. Redenção, remissão, resgate. Redenção, remissão, resgate. São palavras sinônimas, tá?
Então, às vezes a gente fala redenção, às vezes a gente fala remissão, às vezes a gente fala resgate. É exatamente a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo 47, versículo 13. Você vai entender a plataforma doutrinária da redenção a partir de Gênesis 47, versículo 13. Diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Então, tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque havemos de morrer em tua presença? Porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Veja só o caminho da dívida, tá? Para com o Faraó, no tempo do Egito, no tempo em que José era administrador do Império Egípcio. Lá no livro de Gênesis, capítulo 47, agora eu vou para o versículo 19. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para o Faraó, porque os egípcios venderam cada um no seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser do Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para o Faraó. Aí tendes semente e semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado, achemos mercê perante o meu senhor, e seremos escravos do Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse o Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Às vezes a gente lê uma passagem, uma história, e às vezes a gente não atenta, né, para aquilo que significa espiritualmente, doutrinariamente aquela história. Mas preste atenção, cada vírgula na palavra de Deus tem algo a nos ensinar, e algo que seja eterno, permanente. Passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará. Bom, então o que a gente aprende desse texto? Lembram-se da história? Eu vou passar rapidamente. José, ele é levado como escravo para a terra do Egito, porque os irmãos de José venderam José para os mercadores chamados ismaelitas. Os ismaelitas, por sua vez, vão à terra do Egito, revendem José, e José passa a ser escravo.
A palavra do Senhor mostra que, como escravo, José tem uma situação lá com a esposa de Potifar. A esposa de Potifar denuncia José a Potifar. Potifar poderia ter matado, mas como ele conhece a esposa e conhece José, então ele permite que José seja preso. Aí José preso, ele tem um sonho, uma visão sobre os profissionais, vamos chamar assim, os ministros da casa do faraó, e aí por causa dessa revelação, um dos ministros do faraó lembra de José na cadeia, José é chamado pelo faraó, e aí vem a estratégia, uma estratégia comercial. Qual é a estratégia? Que o faraó deveria, durante 7 dias de bonança, 7 anos de fertilidade que o Egito passaria, esses 7 anos seriam 7 anos da poupança, de grãos, de tudo que tinha, de animais, tudo. E depois viriam 7 anos de fome, de dificuldade. E aí José, administrativamente, fica cuidando de tudo isso. Até que chegam os 7 anos de fome, de falta de água, falta de recurso. Os egípcios e todo o Império Egípcio passa por uma situação dificílima, inclusive até o pessoal de Canaã, como diz a própria palavra, pontuando Canaã, porque Jacó está em Canaã, né? Jacó é o patriarca, né? Neto de Abraão, depois Jacó se transforma em Israel e ali está todo o projeto de Deus para o surgimento séculos mais tarde de Jesus Cristo. Então, aí Jacó, por causa da fome, vai até a terra e aí você conhece toda a história. Agora eu vou pontuar somente essa parte da redenção. Então, o que acontece? José oferece aos egípcios, claro, comida, desde que os egípcios pagassem por essa comida. E qual era o pagamento? Se não tivesse dinheiro, seus animais. Se não tivesse os animais, porque já tinha acabado tudo, pagariam com as suas próprias terras. Se não tivesse as terras, pagariam com os animais, com as terras e com as suas próprias vidas. Ou seja, eles se transformariam em escravos, tá? Conforme a cultura bíblica. Então eles se transformariam em escravos. Então o que aconteceu? José simplesmente comprou todo o Império Egípcio para o faraó. O faraó passou a ser proprietário de todas as terras e de todos os moradores da terra e de todos os bens desses moradores. Ou seja, todo mundo era propriedade do faraó. Me entendeu? E aí o que acontece? Quando todo mundo se transforma em propriedade do faraó, claro que por serem escravos, a vida deles não mais lhes pertencia, mas pertencia ao seu senhor, chamado faraó. E aí o que o José faz? José fala, agora vamos fazer um negócio aqui. Para vocês ficarem bem na fita, vamos fazer o seguinte, eu dou a terra para vocês produzirem, para vocês semearem, né? Suas colheitas, suas atividades pastoril, suas atividades, né, de agricultura. Então vocês vão trabalhar a terra do jeito agropastoril, conforme vocês sempre fizeram, só que fica o seguinte, primeiro, eu vou dar toda a condição material para isso. Toda a estrutura, sementes, equipamento, material, tudo. Só que vocês vão plantar a terra, vocês vão colher na terra e 20%, não é 10%, 20% pertencerá ao faraó. Por quê? Por que José faz isso? Porque dizem os antigos que tudo aquilo que é dado. Geralmente, a pessoa vê aquele favor como uma obrigação. E a pessoa não entende aquele favor, né, do outro que está fazendo um favor. E aí vira obrigação. Então, o que José faz?
José, ele deixa isso muito pontuado e muito bem claro. Ele sublinha isso. Vocês vão pagar 20% ao faraó e os outros 80% é de vocês. Tudo bem? Claro que a Bíblia não fala em porcentagem, fala em fração. 1/5. E se você vai lá na matemática, 1/5 significa 20%. Então, você entendeu? Então, olha só o princípio do dízimo aqui. Claro que a gente vai conversar mais. Não dá mais tempo. Amanhã a gente conversa mais sobre isso. E é tão gostoso falar sobre a Bíblia, uma porção todos os dias, porque a gente vai pensando a respeito. E a Bíblia, ela foi feita para ser meditada, pensada, estudada, avaliada em relação às nossas atitudes. Então, o faraó passou a ser proprietário e todas as terras e as pessoas passaram a ser de propriedade do faraó. O faraó passou a ser dono. Então José, como administrador, como um bom mordomo, é o tipo de Jesus Cristo, com certeza, tipificando Jesus Cristo. A gente vai entender isso mais tarde, com o decorrer das nossas leituras. Eu vou colocar tudo isso diante da palavra de Deus. Então, José, ele compra todas as propriedades e todas as pessoas e entrega para o faraó. Ou seja, as pessoas precisavam pensar e lembrar sempre que elas eram propriedade do faraó. As pessoas não poderiam agir, pensar de maneira completamente desassociada do faraó. Não obstante, o faraó permitir que essas pessoas permanecessem naquelas que eram antigamente as suas propriedades, permanecessem, mas essas propriedades agora tinham um dono, chamado faraó. E para que ficasse bem claro, elas deveriam, de tudo que elas fizessem, entregar 20% à coroa egípcia, ao faraó, porque eram propriedade do faraó. Olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela ensina e ela fala de coisas tão profundas que a gente vai pensando de maneira tão tranquila, tão maravilhosa. Glória a Deus, vamos orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos, em nome de Jesus. Você do YouTube, você do Instagram e você também do Facebook. Oi Magda, bom dia. Oi Bispo Antônio, Deus abençoe. Bispo Antônio, paz do Senhor também para o Senhor e para todos aí da tua casa, da tua família. Minha tia Alzira, Roseli, João, Deus abençoe vocês. Roseli, João, Ângela, Dona Polônia, toda a família. Eva, Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa, a tua família, bom dia. Raquel, Débora, né? Os genros, Cris, Fábio, netinho Danielzinho, Deus abençoe a todos. Um beijo para todos vocês. O Senhor esteja sobre a vida de vocês. Vamos orar? Porque quando a Bíblia fala que o Senhor é o nosso proprietário, Pedro diz isso, né, lá na sua epístola. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Isso tem um lastro, né? Tem um ensino, tem uma doutrina falando a respeito disso. Amém? Glória a Deus, porque nós somos propriedade daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa. Como não nos apaixonarmos, como nós não nos rendermos diante da tua palavra, da tua delicadeza, da maneira carinhosa que o Senhor nos ensina, que o Senhor fala de todas as coisas. Por isso a ti toda a honra e toda a glória. Abençoa também cada servo teu que está aqui, serva tua, no Instagram,
no Facebook, no YouTube, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, os nossos idosos, nossos tios, nossos avós, o marido, a esposa, os pais, os filhos. O Senhor esteja sobre os netos, o Senhor esteja sobre a nossa casa, nossa família, de maneira especial hoje sobre a vida da Raquel, que aniversaria. Senhor, abençoa a tua serva Raquel, sua casa, sua família, o teu poder, o teu mover sobre a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a sua casa, abençoa de maneira particular, pessoal, muito especial, a vida da Raquel, como tua serva, como aquela, ó Deus, que tem crescido, se desenvolvido, buscado viver a par e passo aquilo que é bom, perfeito, agradável, sobre a sua casa, sua família, os seus queridos, e aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida financeira, material, profissional, em nome de Jesus. Por isso, derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso Brasil também, sobre os brasileiros, Senhor, em nome de Jesus. Isso que nós estamos passando, que existe uma situação tão transfigurada do Supremo Tribunal Federal, agora na presidência do ministro Fux. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa interferir, que o Senhor possa agir, as eleições municipais que estão próximas, candidatos, candidatas, plataformas de governo, tantas coisas, Senhor, mas se não for o Senhor, tem misericórdia da nossa terra, tem misericórdia do nosso povo, um povo sofrido que mais uma vez está sofrendo por causa dessa pandemia, principalmente as pessoas menos assistidas, as pessoas mais necessitadas, mais uma vez estão sofrendo. Tem misericórdia, perdoa o nosso pecado como nação, perdoa o nosso pecado como povo. Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, e ao mesmo tempo eu te clamo e nós te clamamos sobre aqueles que estão indo além como instrumentos teus, que têm previsto e olhado de maneira sacerdotal os profissionais de saúde, tantos homens e mulheres, são mais de 10 mil médicos por todo o Brasil, que estão trabalhando tratamento precoce, que estão indo além dos seus governos, governadores, prefeitos e secretários de saúde que são genocidas, déspotas, cruéis, e esses profissionais têm feito a diferença. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre as suas vidas, vem com a tua justiça, ó Deus, sobre as suas casas, suas famílias, em nome de Jesus. Quanto a nós, ó Deus, continua a falar, continua a ministrar, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira especial, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos os teus afazeres, tua vida financeira, material. O Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus, sobre o teu lar, sobre todas as famílias as quais vocês representam, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, porque ao Senhor é devida toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, às 10 horas da manhã, falando mais sobre o dízimo. É um tema maravilhoso. Todos os temas, quando falados à luz da palavra de Deus, não tem contestação. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela explica por si só. Eu não preciso defender, eu não preciso ser advogado da palavra de Deus. Ela se explica por si só. Glória a Deus, um beijo para você, até amanhã. Deus te abençoe, fiquem na paz aí vocês do Facebook.